YouTube depois. Bom dia, Carla, bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. A gente estava conversando aqui mais cedo, essa é a Sexta Livre, é um evento que a gente promove exclusivamente para os nossos associados, mas quando veio a ideia de chamar você para participar, a gente viu que o tema seria de interesse do setor como um todo. Pela primeira vez, a gente está abrindo para as associações setoriais, as instituições do setor. Já vi aqui o Menel, bem-vindo, Menel, outras pessoas de associações, a Abine está aqui com a gente também. Então, hoje vai ter um público bem bacana para participar conosco. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. A gente está muito feliz e muito animado para falar um pouco até do estudo que a gente fez com os números que foram levantados pelo BNDES. A gente teve uma grata surpresa, uma mudança de paradigma. Um dos números de destaque é que a solar e a eólica que vocês estão financiando, 47% está sendo suportado pelas comercializadoras, que foi uma grata surpresa. A gente vai ter um tempinho para discutir mais sobre esses temas e para que eu não me prolongue, vou explicar um pouquinho como funciona a dinâmica. Eu vou passar aqui a palavra para o Reginaldo fazer uma breve introdução, depois a gente passa a palavra para você fazer a sua apresentação, seus comentários, e a gente vai abrir para os participantes fazerem perguntas e respostas. A Rose, que acabei de ver, bem-vinda, Rose, bom dia aos demais. Rose. Que legal, todos vocês aqui. Nosso público tá muito bom hoje, gente. Então, bem-vinda, Carla, bem-vindo todo mundo. Vou passar aqui a palavra para o Reginaldo, em seguida a Carla. Pessoal, o chat está super aberto, se vocês quiserem fazer já as suas considerações, suas perguntas pelo chat, mas também, após a apresentação da Carla, a gente vai abrir o microfone para quem tiver suas considerações. Sem mais delongas, a live está sendo gravada. Reginaldo, por favor, a palavra está com você. Bom dia a todos, bom dia, Carla. Reitero aí as palavras da Ângela. É um prazer enorme tê-la aqui. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Como a Ângela bem mencionou, é a primeira vez que a gente está chamando outras associações para participar aqui do diálogo, até porque o tema é de interesse muito dos empreendedores. Então, nós convidamos as demais associações, em particular as associações de geradores, que têm muito interesse nesse tema. Então, é um tema relevante, isso foi objeto de uma longa batalha que nós tivemos aí no BNDES e que a Carla nos ajudou bastante nesse processo e hoje, como demonstra aí o estudo que foi mencionado pela Ângela, financia 72% de tudo que está em construção no Brasil. É um número muito interessante. Carla, essa é um pouco a nossa pauta. Agradecer também aqui a presença da Rose, que nos prestigia, do Menel, Cristiano, os nossos conselheiros, o Ricardo Lisboa, presidente do nosso conselho, nossos associados. Esse é o tema principal do nosso encontro aqui. Realmente, a gente gostaria que você fizesse um balanço de tudo isso, você que tem os números na mão. Nós temos agora discutido um tema novo que foi aprovado com a medida provisória 998, que é a eventual realização de um leilão de capacidade que o Ministério tem dito que vai fazer ainda esse ano, o que acabou sendo uma proposta que a gente originalmente aqui levou ao Ministério, nós daqui da Abracel, e se você tiver a oportunidade de falar um pouquinho disso, como é que você vê a possibilidade de financiar isso, então eu acredito que vocês, como sempre, estão à frente dos assuntos, já devem estar pensando um pouco sobre isso, e aquilo que você puder falar sobre esse assunto seria muito positivo. Então, Carla, sim, com você a palavra, a ideia aqui é você falar e depois abrir para pergunta, para o debate, porque o debate que é enriquecedor e que todo mundo tira as dúvidas. Então, aqui eu convido todo mundo para aquela pergunta que você sempre quis fazer para o BNDES e nunca fez, faça aqui hoje, que eu tenho certeza que a Carla, com a verve que ela tem, vai responder objetivamente e diretamente. Carla, por favor. Obrigada, Reginaldo. Obrigada, Ângela. Queria, assim, dividir com vocês a minha satisfação de estar aqui hoje com vocês, ainda mais nesse formato, né, que eu acho que ele propicia um melhor debate, um melhor diálogo. Então, eu faço uma introdução e aí, muito dentro da proposta que o Reginaldo fez, eu fico aqui inteiramente à disposição.
E aí queria aqui já apresentar uma pessoa da minha equipe que está comigo, que é o Guilherme Arantes. Para quem ainda não teve interação com ele, ele é o regulatório setorial do banco, então é uma pessoa aí que mais entende do setor elétrico no BNDES, então ele faz aqui uma dobradinha comigo em relação às respostas. Queria saudar, eu já vi aqui muita gente, até o Barral está aqui conosco, estou vendo ele aqui. Então, muito obrigada. Vou aqui fazer uma breve retrospectiva e comentar um pouquinho sobre perspectivas futuras, né? Acho que o estudo que vocês publicaram ajuda o mercado a entender o crescimento e a velocidade da expansão da matriz no Mercado Livre. E aí contar um pouquinho assim, da nossa avaliação, um pouco da avaliação íntima do banco sobre esse trabalho. Lá em 2018, quando nós divulgamos o PLD de suporte, a gente já tinha convicção de que o caminho de crescimento da matriz era no livre, mas talvez a gente não tivesse ainda a compreensão completa da velocidade desse crescimento, né? E ali a gente esperava atuar com uma combinação de ambientes, né? Muito calcado no ACR mais o ACL, aprender, recolher com os investidores o que fariam, né? o que motivaria o investimento num projeto de geração com o Mercado Livre. E aí, ao longo de 2018, eu acho que foi um aprendizado muito bom, que teve o leilão lá em abril, e a gente recebeu inputs e já começamos a trabalhar com PLD de suporte. E aí, depois de muita discussão e interação e até entender o que na realidade não estava sendo efetivo nessa modalidade, passar a observar que os projetos que em 2019 passaram a discutir o financiamento conosco e a financiabilidade, a gente passou a entender de que essa combinação de ambientes não precisava, a gente podia não trabalhar com o ACR, ou seja, ter um olhar realmente para 100% no livre. Então, assim, o que eu devo oferecer BNDES ao mercado? Uma financiabilidade para um projeto 100% no livre e também não descartar, né, um empreendimento, algum empreendedor, algum investidor que quisesse também fazer um projeto 100% no curto prazo, ou seja, eu quero fazer um projeto merchant. A gente deve descartar? Não, a gente deve ampliar o nosso cardápio, nunca restringir o cardápio, né? Isso só foi possível, eu acho que por muito tempo, a questão da financiabilidade ficou na berlinda, e a gente, no setor, talvez tivesse a compreensão de que esse crescimento ele não poderia deslanchar sem a solução desse aspecto, né? Desse elemento. Então, entendo que a gente conseguiu aí atingir um bom objetivo, que foi divulgar uma metodologia, aprimorá-la depois para o preço e suporte. Então, hoje, dentre o que a gente já fez e o que a gente tem dentro de casa hoje, a gente soma aí mais de 15 projetos de geração em renovável, com preponderantemente comercialização no ACL. Então, eu tenho até aqui que dividir com vocês um pouco a intimidade sob o ponto de vista de estratégia, de indicadores e de performance, de resultado, né? Aqui a equipe do BNDES está submetida, a gente colocou lá como uma meta esse ano de trabalhar com um projeto de geração em renovável, mas com o Mercado Livre. Então, a gente até depurou um pouco esse nosso trabalho de fomento dessa forma, né? Assim, indicadores de entregas para a equipe, precisa estruturar projetos no Mercado Livre. Então, a gente conjugou dois elementos muito caros para o banco, né? Que é a expansão da matriz através das renováveis e do Mercado Livre. Então, esse diálogo e essa trajetória foi muito interessante, porque depois de algum tempo a gente passou a perceber que os próprios investidores, os próprios geradores também estavam montando a sua estratégia de investimento e de comercialização. E o quanto ainda é diverso, né?
essa decisão de investimento. No início, a maioria dos nossos clientes, os clientes mais tradicionais, o que a gente percebeu é que, uma vez solucionada a financiabilidade, eles passaram a perseguir uma comercialização até de mais longo prazo do que a gente imaginava. Então, quando a gente lançou o preço suporte, o que a gente imaginava era que a gente recebesse projetos que tivessem uma comercialização muito aderente à comercialização do mercado, né? Com contratos de compra e venda de 4 anos, no máximo de 6 anos, 2 anos. E, na realidade, a gente observou que ainda existem muitos geradores e investidores que perseguem uma comercialização de 10 anos ou de 15 anos. Então, eu acho que isso também nos fez aprender e a fazer uma leitura melhor né, dos diferentes investidores e poder trabalhar com diferentes projetos, com off-takers também diversos, né? Então, a gente tem aí comercializadoras, tem grandes consumidores, e também fizemos, ano passado, no final do ano, uma estruturação de um financiamento com um modelo de autoprodução muito inteligente, muito bem estruturado. Então, a gente tem aí trabalhado em diversos caminhos, né? E aí, falando já um pouco, Reginaldo, senão vou ficar aqui falando que o tema a gente adora, eu acho que no setor elétrico é o tema que a gente mais aprecia hoje discutir no BNDES e virou motivo de orgulho, como você bem mencionou, para toda a equipe. Falando um pouco de perspectiva de futuro, né? Você mencionou o leilão de capacidade. Como é que a gente olha para isso, né? E eu tenho sido indagada assim, e agora? Né? Como é que vai ser a financiabilidade? Como é que vocês vão enfrentar isso? Aí a boa notícia que eu tenho aqui para dividir para vocês é que a gente entende que a gente já, na realidade, deu um passo para além da questão da capacidade. Se a gente já está num ambiente que eu não preciso de uma receita pré-determinada, uma receita estável de partida, o leilão de capacidade ele só vai me agregar uma segurança a mais. Ou seja, eu já estou num ambiente de financiabilidade para depois, para um cenário posterior ao leilão de capacidade. Então, o leilão de capacidade, na realidade, ele só vai agregar. Então, a financiabilidade dele está resolvida, porque a gente entende que a gente já está atuando num ambiente 100% livre. Então, acho que essas seriam as minhas palavras iniciais. E aí, passo para você, Reginaldo. Não sei se o Guilherme quer me completar em algum aspecto, para a gente aqui fazer um bate-bola. Guilherme, deseja fazer algum complemento? Não, imagina, queria só agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês também. E assim, só reforçar as palavras da Carla, né, e da nossa convicção do Mercado Livre. A gente vai continuar trabalhando no que for possível para continuar provendo aí as soluções necessárias para conforme o setor for se desenvolvendo, enfim, evoluindo. A gente tem ficado muito atento a tudo para poder, enfim, continuar tendo a importância aí que a gente imagina, assim, continuar prestando assim o serviço que a gente entende que é importante a gente prestar. Então, obrigado. Obrigada. Bem, pessoal, já temos aqui, gosto assim, quando já tem gente querendo falar. Lisboa, por favor, a palavra está com você. Bom, obrigado, Ângela. Queria de novo agradecer a todos vocês que vieram aqui, tanto a Carla, a equipe do BNDES, como também todos os participantes de outras associações que estão inaugurando aqui a nossa Sexta Livre aberta a todo mundo, né? Então, mas eu tenho uma pergunta, que é mais um desafio para o BNDES e ver se isso, de certa forma, ajuda, né? Mas o setor de energia está, de certa forma, começando a promover os derivativos financeiros de energia. E eu queria entender, na visão do BNDES, se isso, um dia, quando o mercado avançar um pouco mais, isso pode entrar na equação de financiabilidade dos projetos, e se vocês já têm alguma ideia de como.
Carla, por favor. Então, Ricardo, eu acho que vocês estão começando a trilhar esse caminho, e isso ainda não chegou sobre o aspecto prático, no âmbito de um projeto para a gente analisar. Mas o que a gente acha isso? A gente acha que esse é um caminho, que a maneira de endereçar alguns riscos vai se traduzir nesse tipo de estrutura. Então, eu acho que a mensagem que eu posso deixar aqui é que a gente está aberto para colocar isso na nossa modelagem e entender de que forma a gente poderia contemplar esse instrumento, né? E aí tratá-lo de que forma? Tratá-lo na modelagem econômico-financeira, tratá-lo em termos de avaliação de risco e tratá-lo, vamos dizer assim, na quantificação desse instrumento. Então, assim, hoje eu não tenho nenhum projeto dentro de casa que tenha apresentado um instrumento desse tipo. A gente já conversou com alguns clientes que estão, vamos dizer assim, namorando algumas soluções, e o que a gente disse a eles, assim, traga que a gente vai sentar em conjunto, construir, a gente tentar entender de como é que a gente embarca os derivativos na nossa modelagem de financiamento. Então, não tem uma resposta pronta, mas a vontade de endereçar é grande, porque a gente sabe que isso vai ser uma realidade, sim, futura. Bom, obrigado, Carlos. A gente aqui da Abração é um grande incentivador desse mercado, então conta com a gente para ajudar você a desvendar esses mistérios, que mesmo a gente não tem todas as respostas, mas se a gente puder colaborar com vocês, a gente está à disposição. Obrigada, Ricardo. Eu vou passar a palavra para o nosso conselheiro Alessandro. Alessandro, por favor. Bom dia a todos. Bom dia, Carla. Minha pergunta vai em relação a gente tem um projeto de expansão do mercado. O mercado hoje ele já vem crescendo, né, alcançando os consumidores de menor porte através da geração distribuída, e a gente tem um plano audacioso, né, de crescimento do mercado e alcance de consumidores de menor porte, né? E isso gera também novos negócios, novas oportunidades, né? A gente tem visto um crescimento grande da geração distribuída no modelo onde não se vende energia, né, onde se aluga ou se arrenda as usinas, né? Isso pode acontecer também no Mercado Livre. Você comentou aí que avaliaram projetos de autoprodução, né? E com o aumento do mercado, pode ser que esse seja um mercado que cresça também, né? Onde não só esteja vendendo energia, mas esteja também arrendando ou alugando usinas em favor de clientes ou pool de clientes, né? O varejista também pode ser até um mecanismo, né, para que isso aconteça. E eu queria ver, Carla, como é que está a visão do BNDES em relação a isso? Você já tem projetos, né, onde recebível, né, de aluguel, de arrendamento, é capaz de subsidiar, né, o índice de cobertura de dívida e como é que funciona esse modelo de negócio que vai aí? É uma venda de energia, mas não necessariamente por um contrato de compra e venda de energia. Tá bom. Então, falando um pouquinho, a gente tem se dedicado em duas vertentes para esses segmentos, né? A gente entende que o modelo de financiamento, a financiabilidade é diferente, porque os projetos são diferentes, como você mesmo mencionou, não há venda de energia. Então, como o modelo de negócios é diferente, a gente precisa entender como estruturar esse financiamento. Existe aí um desafio diferente, eu não diria nem maior nem menor, um desafio diferente para a GD. E, além disso, né, o banco é um banco de atacado, né, o BNDES. Né, a gente financiou o setor elétrico preponderantemente aí com a expansão da geração centralizada. Então, a gente tem se dedicado a tentar encontrar uma esteira de crédito, uma maneira de operar para projetos que tenham menor porte. Em geral, o GD tem essa característica. Então, hoje a gente já tem uma esteira de crédito que funciona de uma forma diferente que a nossa esteira tradicional, em que a gente faz uma espécie de qualificação do projeto. A gente tentou aí apontar de forma qualitativa, né, internamente, o que qualificaria um projeto, por exemplo, de GD como um bom projeto, sobre o nosso olhar, e aí isso entra numa esteira que é mais rápida que a esteira de um projeto de geração centralizada, né, em que você pode operar com um ticket menor,
Mas eu te diria que eu acho que a gente ainda não chegou no modelo ideal. A gente está testando modelos. Isso também conversa um pouco com a nova indústria bancária, né? Com um novo negócio bancário, em que você tem aí fintechs e outras instituições surgindo no mercado, e não só bancos para apoio financeiro, né? Para prover crédito. Então, a gente tem tentado trilhar um caminho de estruturar soluções financeiras diferentes das soluções financeiras tradicionais do banco para a GD, e posso dizer para você que não segue a lógica descentralizada, porque senão a gente não conseguiria viabilizar o financiamento, né? Porque, assim, não sendo contrato de compra e venda, provavelmente a gente vai fazer um crédito que, no jargão bancário, a gente chama de um crédito corporativo, que a gente soma algum compromisso do empreendedor no crédito, mas esse olhar sobre a receita dele, né? A natureza da receita dele. Então, eu te diria que a gente ainda não chegou no ponto que a gente considera ideal. A gente tem trabalhado muito, assim, os últimos 3 anos foi um trabalho árduo. A gente também captou recursos no Procel, para eficiência energética e GD, para prestar garantias. Então, a gente está fazendo uma estruturação de um fundo também para prestar garantias a projetos. Então, eu acho que a gente está tentando trilhar vários caminhos para encontrar o melhor caminho. Guilherme, eu acho que você podia comentar um pouquinho sobre os recursos do Procel. Sim, Carlos, com certeza. Então, na verdade, o fundo de partida ele está mais focado em eficiência energética, né? Porque ele está partindo aí com esse funding inicialmente do Procel, que a gente conseguiu, enfim, colocar esse projeto. Ele foi eleito lá para entrar no plano no par lá do Procel no ano passado. Então, a gente está esse ano, ao longo do ano, estruturando. Acho que a gente tem um plano aí de até o segundo semestre estar com esse produto operacional. Então, ele vai alavancar aí em torno de 7 vezes o patrimônio dele. Em projetos, ele parte de um patrimônio de 30 milhões, que são esses recursos do Procel, e a gente conseguiria alavancar aí, sei lá, 200 milhões em projetos de eficiência energética com isso. A gente está buscando outros funds para esse fundo. Então, quando ele ampliar, a gente pode também, eventualmente, ampliar a atuação dele para a geração distribuída. E aí, a ideia, então, é exatamente essa, outros players, né? O mercado privado conseguindo financiar e a gente entrando como um mitigador de risco, prestando a garantia para esses projetos. E a gente, como a Carla falou, também está trabalhando muito, está avançando até bem agora, eu diria, nessas soluções de encontrar fintechs que sejam especialistas nessa questão da instalação de geração distribuída, e a gente, com isso, conseguir, de alguma forma, apoiar essa fintech e ela ser o intermediário, ser o canal aí para que a gente consiga chegar na ponta, né? Nesse pequeno que a gente não consegue chegar nem via nossas operações indiretas tradicionais, né? Então, a gente está tentando atacar diversas frentes porque, enfim, é um mercado muito grande, muito pulverizado e demanda diferentes soluções. A gente está tentando construir esse portfólio de soluções para poder atendê-los. Legal. Eu só queria fazer um complemento, Ângela. Eu citei a geração distribuída, mas a gente entende aqui que o consumidor, né, a visão do consumidor gerando a sua própria energia, ela, com a abertura de mercado, ela ganha força no mercado livre também. Então, esse modelo onde o recebível, né, daquele que faz a instalação, né, ou que arrenda ou aluga os equipamentos, né, virou uma espécie de leasing, né, em favor do consumidor, e ele tem um alcance com abertura de mercado muito grande, né. Então, hoje, talvez a GD seja quem mais demande esse produto, né, mas eu acho que esse é um produto que vai ganhar força também no mercado livre, à medida em que a gente desce a régua, por exemplo, do autoprodutor, né, que hoje tem uma régua de 3.000 kW. Então, assim, tem algumas coisas aí que podem ser trabalhadas e que eu acho que tem um público grande, uma demanda grande de financiabilidade para isso, né? Obrigado. Obrigada. Só fazendo um fecho, né? Existe liquidez e alguns fundos internacionais que têm interesse em investir em alguns países. Então, a gente acha que a gente tem aqui alguns elementos importantes, né? O setor elétrico é um setor bem
bem recebido no Brasil, né, para receber investimento estrangeiro. Então, a gente acha que se a gente conseguisse realmente estruturar muito bem esse fundo garantidor, inicialmente com os recursos do Procel e potencializar ele depois com outros recursos, a gente conseguiria ampliar isso para a GD, por exemplo. Então, acho que por isso que a gente tem trabalhado muito internamente, mas isso ainda não tem uma visibilidade externa, porque ainda demanda muito trabalho de convencimento, não só nosso, quanto de outros parceiros, né? Mas vamos chegar lá, sim. Espero em breve poder estar aqui anunciando novidades. Certo. Carla, a gente tem algumas perguntas aqui na fila. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o Bernardo e para o Suassuna e depois eu passo a palavra para vocês, tá bom? Bernardo, por favor. Oi, Carla. Eu ia perguntar justamente das novidades, né? Prazer falar contigo. Você que tem tido um papel aí tão importante para o setor, até expansão via Mercado Livre. Eu sei que você é grande defensor. Ao Guilherme, né? O Guilherme que nos ajudou bastante com aquele levantamento exclusivo do BNDES, que faz parte do nosso estudo e que, na minha visão, é a grande novidade, que mostra uma nova realidade para a expansão, os comercializadores aí suportando 47% dos PPAs nos últimos 3 anos de eólica e solar. E aí a pergunta é um pouco nessa linha, assim, isso é muito resultado de inovações do BNDES. O BNDES é um inovador, criou o PLD suporte, depois o preço suporte. O que a gente pode esperar de novas inovações? O que estão em estudo aí pelo BNDES, principalmente sobre essa lógica, essa nova realidade com o comercializador, com esse papel cada vez mais importante? Obrigado. Eu vou passar aqui para o Suassuna e depois eu te devolvo a palavra, tá bom, Carla? Suassuna, por favor. Bom dia. Está me ouvindo agora, Ângela? Porque Agora ontem tivemos um olha, problema. ontem a gente estava implicando com seu áudio, mas hoje ele está de bem com a Bracel. Pode falar. Obrigado. Bom dia, Carla. Sempre um prazer ouvi-la, ouvir o Guilherme. O seu papel é muito importante para o setor. Eu queria fazer algumas colocações aqui sobre como o BNDES, você já fez algum comentário sobre os leilões de capacidade e, com certeza, isso vai se verificar agora no horizonte de curto prazo. E nesses leilões, a energia, tendo em vista que as distribuidoras estão sobrecontratadas, essa energia deverá ser alocada ao mercado livre, não é? Esse é um ponto. Como é que vocês estão visualizando esses próximos projetos, assim, em termos de aging dos contratos, em termos de alocação a tomadores, vamos dizer, comercializadores, consumidores livres, às vezes nem sempre de grande porte, não é? Esse é um ponto. E a segunda questão que eu queria te colocar é o preço horário, ele hoje é uma realidade, e como o BNDES avalia ou está avaliando o impacto do preço horário na financiabilidade dos projetos para o mercado livre, nem sempre vendendo na curva, mas às vezes vendendo contratos flat e gerando uma determinada curva. Muito obrigado. E mais uma vez agradecer a tua participação aqui na Bracel. É sempre importante para a gente, sua e do Guilherme. Obrigado. Obrigada. Carla, por favor. Obrigada. Então, Bernardo, novidades, né? Um pouquinho que eu falei de GD e eficiência energética. A gente também tem trabalhado já na discussão, vamos dizer assim, dos segmentos futuros. Então, a gente tem feito uma discussão agora mais intensa sobre eólica offshore, porque a gente entende que a gente precisa se preparar, porque, assim, você vê, 2 anos se passaram, né? E olha quanta coisa a gente realizou no Mercado Livre para o segmento renovável. Em 2 anos, a gente pode ter uma realidade aí de um projeto eólico offshore. Então, a gente tem discutido isso, olhado demanda, a oferta da indústria, modelos de financiamento. Nesse ponto, eu já posso aqui deixar uma mensagem que a gente pode se antecipar, inclusive, a apoiar um projeto que tem uma característica de piloto, por exemplo. A gente não vai precisar demandar que tenha uma regulamentação completa ou
definitiva, né? Que a gente entende também que o regulador precisa colher percepções da realidade e da prática para ir ajustando essa regulação. A gente também tem discutido internamente a questão do hidrogênio verde, então essa é uma nova agenda para o banco, e tudo isso conversa com novos produtos financeiros. Então, eu acho que a grande mensagem que eu falei no início, né? Ampliar o cardápio e não ser reticente a receber nenhuma novidade. Então, eu acho que na perspectiva dos geradores, a gente entender que existem riscos hoje e complexidades que não existiam no passado, e aí eu vou completar, né, com a resposta ao Ricardo. Antes era, vamos dizer assim, mais fácil financiar e até mesmo investir num projeto de geração que vendia lá no ACR, que não tinha PLD horário, que não tinha nenhuma questão de risco para ser endereçada, em que a gente já tinha muito sedimentado os riscos inerentes à geração. Então, acho que o que o banco pode entender é o seguinte: os riscos existem, né? A gente não pode negá-los, o que a gente precisa fazer é endereçá-los. Então, essa é uma perspectiva de futuro. Ricardo, eu mencionei brevemente a questão do leilão de capacidade. Qual é o nosso entendimento? A gente acha que a gente já está um passo à frente, ou seja, se o leilão de capacidade se tornar uma realidade, ou uma realidade intensa, também dependendo aí, da demanda, né? A gente entende que isso agregará positivamente ao nosso modelo de financiamento. Se hoje eu já estou com a total disposição, o BNDES já tem total disposição de financiar um projeto 100% no livre, ou até mesmo, não apareceu ainda, um projeto merchant, se ocorrer o leilão de capacidade e a gente tiver, né, essa nova modalidade, a gente entende que vai agregar uma qualidade a mais nesse nosso modelo. Então, a financiabilidade está resolvida, ela está dada sob o ponto de vista do BNDES, né? Não existe impedância ou sofrimento quanto a isso. Em relação ao preço horário, a gente pode compartilhar com vocês que cada cliente nosso tem apresentado, né, estudos e endereçamentos para o preço horário. O que a gente precisa enxergar junto com o cliente para colocar na modelagem financeira? Como ele imagina endereçar, de acordo com a comercialização que ele fez, esse risco, as diferenças, né, as potenciais diferenças. E a gente tem conseguido fazer um bom trabalho, até com um olhar de longo prazo, né? A gente tem um olhar de longo prazo e a gente tem instrumentos nos nossos financiamentos para mitigar eventuais diferenças de curto prazo e conjunturais. Então, assim, é um desafio, mas eu não vejo como um desafio terrível, eu vejo como um desafio plenamente endereçável, é o que a gente está fazendo atualmente. Obrigada. Carla, chegaram 2 perguntas aqui no chat, eu vou fazê-las, tá? A primeira diz assim: bom dia, Carla. Existe uma certa burocratização ao acesso ao crédito do BNDES e as empresas acabam contratando parceiros para montar o projeto e acompanhar junto à instituição. Isso acaba encarecendo a captação. Isso vai melhorar? A segunda pergunta diz: bom dia. Com o leilão A-3 e A-4 em junho de 2021, como o BNDES está vendo financiamento após a posse dos PPAs em mão dos vencedores do leilão? Passo a palavra para você. Tá bom. Acho que vale aqui a pena compartilhar com vocês que o banco mudou a maneira com que a gente recebe os novos clientes ou os novos projetos, né? Tradicionalmente, historicamente, o banco precisava que o empreendedor tivesse um projeto e ele chegava ao banco apresentando esse projeto. Então, a maneira que ele acessava o BNDES era não só se apresentando, mas apresentando um projeto de investimento. E aí, de um tempo para cá, a gente entendeu que a gente precisava mudar essa lógica, justamente para desburocratizar e até ganhar mais velocidade. Eu posso passar a conhecer um cliente e ele tenha um tempo para me apresentar qual é o projeto de investimento que ele deseja realizar. Então, hoje a gente tem um processo
de entrada no banco bem diferente do nosso processo histórico, que a gente chama isso de habilitação. Então, o cliente se habilita através do portal, é online, apresenta, né, se apresenta quem é, seus dados financeiros, dados contábeis, de balanço, quem são seus controladores, e aí a gente habilita esse cliente. E esse cliente tem essa habilitação vigente por um tempo. E aí, à medida que ele for investir, ele entra com a apresentação do projeto dele já junto com as equipes que analisam um projeto. Ele não precisa passar por um primeiro filtro, né? O banco tinha um primeiro filtro, para quem conhece mais assim, os meandros do banco, o banco tinha um primeiro filtro que se chamava enquadramento, né? Que existia um departamento de prioridades que dizia assim, isso aqui eu financio, isso aqui não financio, isso aqui infelizmente sim, isso aqui infelizmente não. Agora não é mais assim. Eu conheço o meu cliente, habilito o meu cliente, e no momento que ele deseja apoiar um investimento, ele já vai dialogar com, por exemplo, se for um projeto de energia, com a equipe da área de energia, né? Ele não precisa dialogar com essa equipe prévia do BNDES. Então, eu entendo que isso é uma desburocratização e existe um cuidado por parte do banco, como a gente deseja fazer todos os projetos de geração Project Finance, ou seja, depois do completion, eu não quero ter nenhum recurso ao acionista, não quero demandar capital dele, não quero fiança, eu quero que o projeto seja sustentável, o projeto pague a minha dívida. A gente toma determinados cuidados e exigências de acompanhamento desse projeto, que o projeto precisa ter sustentabilidade para servir a minha dívida. Então, acho que a pergunta do Alexandre eu respondi, e respondi em parte a pergunta do Roberto, né? Que os clientes hoje, né, pós-leilão, não precisam entrar no banco só quando tiverem o PPA. Eles podem fazer esse projeto, essa habilitação no banco antes, e aí, uma vez obtido os PPAs no leilão, eles apresentam, né, o cliente apresenta para a equipe da área de energia o projeto. Então, acho que respondi as duas perguntas. Espero ter respondido. Obrigada, Carla. A gente tem aqui agora a pergunta do Daniel, da BIAP. Daniel, bem-vindo primeiramente e passo a palavra para você. Bem, bom dia, Ângela, obrigado pelo convite, primeiramente, agradecer aí, porque tem sido bastante proveitoso para nós aqui da BIAP também participarmos desse evento. Queria perguntar para a Carla com relação à autoprodução especificamente, né? Nós temos aqui, no caso da autoprodução, assim, ouvido, né, a BIAP trabalhou bastante com relação ao financiamento, que é o chamado das ações com direito a voto e ações sem direito a voto, né, o que a gente chamava lá atrás de ONPN, né? E a gente tem visto aí muitos relatos que, assim, da complexidade que se tem de estruturar esse tipo de negócio, né? Eu queria perguntar primeiramente para você aí como que tem sido visto essa agenda aí desse modelo de financiamento dentro do BNDES e se tem uma agenda adicional aí para financiamento de empreendimentos de autoprodução, de modelos que vocês estão estudando. Carla? Então, a autoprodução, né, ela demanda, em geral, estruturas societárias mais complexas, pela necessidade de você casar o autoprodutor com um outro investidor. Então, a gente já estruturou projetos assim, até no passado, antes da realidade desse mercado de agora, né? A gente teve aí nas usinas hidrelétricas no passado, até nas grandes, alguma parcela de autoprodução, né? Belo Monte, por exemplo, teve lá uma parcela de autoprodução reservada no leilão. Então, a gente já naquela época, o banco enfrentou a discussão de qual seria a solução societária para essa parcela de autoprodução, já que você pode potencializar os investimentos e os investidores, não considerando que o autoprodutor precisa ter 100% do projeto para ter direito a 100% da energia. Então, eu acho que essa complexidade vem um pouco daí, né? Do desejo e necessidade do autoprodutor se associar
a outro investidor e até potencializar a sua rentabilidade. Nos projetos que a gente estruturou ano passado, existiam essa combinação de participações e de classe de ações, né? Acho que não existe nenhum modelo fechado, né? O que a gente olha é se aquilo ali, sob o ponto de vista, inclusive da regulação, será aceito e é seguro, né? Eu te diria assim, Daniel. Então, eu acho que a complexidade vem, na realidade, da necessidade da associação do autoprodutor com um outro investidor. E a gente é plenamente aberto a isso e sabe que talvez esse seja o modelo que mais prevaleça. Não estou dizendo que é o único modelo, mas parece que esse será o modelo que mais vai prevalecer. Vamos ver se será mesmo, né? Certo. Carla, chegou uma pergunta do Sérgio Brandão aqui no chat, e ele pergunta assim, o avanço tecnológico de painéis fotovoltaicos caminha a passos largos com cada vez maiores eficiências. São painéis que não têm similares nacional e todos têm X tarifário. O BNDES considera flexibilizar e passar a financiar projetos que utilizem tais equipamentos importados? Tudo bom, Sérgio. Então, a gente já flexibilizou a nossa regra. A gente fez uma grande escuta. Essa era uma questão já antiga também em relação ao banco, da questão dos painéis, né, da gente reconhecer a realidade de mercado do segmento fotovoltaico. E foi em 2019, o Guilherme, que a gente fez isso? Na minha memória. Então, Carla, a gente começou a discutir ainda em 2018, mas a gente conseguiu finalizar o processo no iníciozinho do ano passado mesmo, 2020. Então, foi em 2020 que a gente anunciou a flexibilização e a opção. A gente tem duas opções, né? Tem a opção de financiar com um painel produzido no Brasil e uma opção de olhar para o sistema como um todo, e aí dentro desse sistema caberia ter o painel importado, e ele também é passível de financiamento, porque a gente olha não só mais para os componentes em separado, mas a gente olha para o sistema. Guilherme é especialista em explicar qual a composição. Acho que valeria a pena explicar, Guilherme, a composição. Claro, explico sim. Então, assim, como a Carla disse, a gente passou a ter uma diferenciação, então a gente pode financiar hoje tanto projetos que contam com esse sistema, né, esse olhar global. E o que a gente está considerando no sistema? É o inversor, o tracker e o painel, basicamente. Então, a gente pode considerar esse sistema da forma... Todos são nacionais, e aí isso tem uma precificação, e a gente pode olhar isso daí e da forma como foi criada, né, tentando abarcar aí as soluções mais utilizadas pelo mercado. Então, uma dessas três coisas tem que ser nacional e o resto tem que contabilizar lá um determinado percentual. Nessa composição, a gente consegue financiar sistemas que têm os painéis importados e ou o inversor ou o sistema de tracker, que é o que tem disponível, né, que é o que a indústria conseguiu se estabelecer aqui no Brasil, nacionais. Então, a gente financia os dois tipos de projeto, né? Essa é a grande diferença do passado, onde era necessariamente o módulo tinha que ser nacional, e essa flexibilização que a gente conseguiu, a partir desse processo que foi demorado, conseguir fazer essa alteração. A partir do ano passado, a gente retornou com força ao financiamento de projetos solares. Posso dizer que 2020 marca o retorno do BNDES ao financiamento de projetos solares. A gente só no ano passado mais que dobrou a carteira existente de projetos solares. Então, a gente tinha em torno de 500 megawatts de projetos na carteira. Só no passado, a gente financiou mais de 600. Então, a gente entende que essa flexibilização a gente já sabia, e isso só confirmou que era uma demanda, era necessário. A gente precisava muito fazer isso, e o mercado também, porque o mercado precisava, né? Então, a gente assim, ficou muito feliz com o resultado disso, e a gente acha que daqui para frente a gente vai poder ter uma profundidade maior, não só na eólica, como na solar também, que são os carros-chefes aí da expansão.
do parque, principalmente via Mercado Livre. Então, as coisas se completam. Obrigada. Chegou uma pergunta aqui no chat do Lucas. Ele diz assim: bom dia, Carla. Como é realizada a análise de crédito de comercializadoras pelo BNDES? O BNDES analisa o crédito de empresas puramente comercializadoras? E aí eu acho que eu vou emendar numa segunda pergunta aqui também, que diz assim: poderia, por gentileza, explorar um pouco sobre a questão do financiamento para projetos com compromisso de comercialização e as dinâmicas associadas, tais como preço suporte, rolagem de PPAs, limite de porcentagem da capacidade de geração, saque puro e etc. Passo para vocês. Bom, acho que o banco passou muito tempo, talvez preocupado e mobilizado em ter uma avaliação de risco, e aí aqui eu uso essa palavra propositalmente, né? Fazer uma avaliação de risco das comercializadoras. E acho que desde que a gente divulgou o preço suporte e o PLD de suporte, a gente deslocou essa discussão. O que é importante? Ter uma avaliação de risco ou contemplar as comercializadoras no nosso modelo de financiamento. Então, acho que esse deslocamento, né, dessa preocupação que nos fez caminhar, porque o que é importante é eu considerá-las na minha modelagem financeira, reconhecer que elas são um player importante no mercado e que os projetos vão comercializar energia através delas, ou preponderantemente com elas, ou de forma pulverizada. Então, a gente parou de se mobilizar com a tarefa interna, né, de solicitar a nossa área de risco e de crédito que atribua uma classificação de risco para as comercializadoras e tenha um bom entendimento de risco, de avaliação de risco sobre elas, e a gente passou a colocar elas como um entendimento de risco no âmbito do projeto. Então, eu diria a vocês o seguinte: hoje a gente já tem um entendimento de várias comercializadoras do mercado. Então, hoje o banco já consegue fazer uma avaliação interna, já consegue diferenciar várias comercializadoras. Acho que a gente se aproximou de muitas delas, conseguiu entender o perfil de cada uma delas. E a nossa metodologia preço-suporte contempla as comercializadoras, ou seja, se eu não conseguir chegar a uma avaliação de risco daquela comercializadora, eu vou fazer uma ponderação entre preço e risco. E assim eu vou conseguir considerá-la no meu modelo financeiro, aquele PPA. Então, assim, a minha boa notícia para vocês é assim, que aceitamos PPAs de comercializadoras nas estruturas dos nossos financiamentos, né? E aí a gente endereça o risco das comercializadoras com ponderação de preço e de entendimento sobre o negócio e sobre o quanto elas tomam de risco no mercado. Eu acho que essa é a minha pergunta. Eu acho que desde que a gente parou de se preocupar em ter uma letrinha e uma notinha de crédito sobre as comercializadoras, seria muito difícil o banco chegar a esse bom entendimento, até porque nem todas preencheriam lá, né, toda aquela miríade de requisitos. A gente passou a endereçar o financiamento de projetos com comercialização nesse ambiente. E aí eu sigo para a pergunta seguinte, né? A dinâmica do preço-suporte. O que é mais observável atualmente, né? A gente tem aquela escadinha de 3 preços, de acordo com o ano de suprimento. Então, não sei se eu especifico mais, não sei se quem perguntou precisa de mais detalhes. Então, a gente tem lá 130, 120, 110, de acordo com o ano de suprimento do projeto. Temos aquelas diferenças de percentuais de comercialização da capacidade, e aí a gente toma mais risco ou menos risco de acordo com a comercialização. Uma coisa interessante de se dizer aqui é que eu não preciso de antemão da contratação dos PPAs para, por exemplo, 75% da capacidade. O que eu preciso é um compromisso de comercialização. Por quê?
porque 130, 120 e 110 não são preços de curto prazo, né? Não tem um olhar sobre o PLD. Eles são preços de comercialização. Então, eu preciso que o gerador se comprometa comigo, com uma determinada antecedência, né, de comercializar a energia dele para A+4. Por quê? Porque isso dá previsibilidade ao financiador. E aí a gente entende que aquele preço que eu indico como preço que eu posso correr o risco de longo prazo, ele vai alcançar esse preço, né? Ele vai, pelo menos, se aproximar desse preço. Ora, ele pode estar um pouco acima, ora, ele pode estar um pouco abaixo nas nossas análises. Né? O banco está disposto a correr o risco dessa oscilação, desde que se tenha esse compromisso de comercialização antecipada, né? Que ele não fique, na realidade, exposto a uma conjuntura de curto prazo do mercado e não consiga comercializar a energia dele ao tempo e à hora, porque muita coisa pode ocorrer. Então, um pouco isso. Mas o que é mais observável na nossa carteira hoje? Tá? É alguém chegar no banco com alguma comercialização contratada, e é isso que eu compartilhei com vocês no início, que a gente imaginava que essas comercializações, né, iniciais seriam até de mais curto prazo, e o que os geradores têm apresentado são até comercializações mais longas, né? Então, assim, é até interessante porque o financiador está mais disposto a esse risco do que propriamente o investidor. Então, o que a gente tem observado são comercializações não tão curtas, em que elas preenchem, né, os primeiros anos de capacidade financeira. Então, a gente utiliza o preço do PPA apresentado para esses primeiros anos, e aí, mais comumente, para a maioria da energia, a gente utiliza o 120 e o 110. Né? O 130 também é utilizado porque nem todo mundo comercializa tudo, e quer endereçar também alguns riscos inerentes ao projeto com alguma parcela descontratada, o que também nos parece adequado. Então, a dinâmica tem sido essa, mas não existe modelo fechado. Eu não sei se eu te respondi assim, exatamente tudo que você desejaria entender da dinâmica atual. Qualquer coisa, Nedino, pode colocar no chat, ou pegar a palavra também. Atendeu sim, ele disse que atendeu. Então, Carla, eu vou passar a palavra agora. Quem quer fazer uma pergunta é o Reginaldo. Reginaldo, por favor. Ô, Carla, nos últimos 3 finais de semana, nós tivemos discutindo lá com o Ministério a abertura total do mercado. Nós fizemos um estudo com ativos e que a gente perpassa aí quais são os pontos nevrálgicos para a gente caminhar para um mercado totalmente aberto. E um dos pontos nevrálgicos é a questão dos contratos legados. Então, uma das arquiteturas de mercado que a gente explorou foi ter uma comercializadora regulada dissociada da distribuidora. E aí nós esbarramos na questão dos contratos legados e esses contratos estarem atrelados a uma concessão e, muito provavelmente, essa comercializadora seria uma autorizada. E aí afeta o risco de crédito. Como é que você vê essa questão? Nada decidido, mas assim, evidentemente o banco é uma parte importante nisso, sobre o risco de crédito do banco e também dos próprios geradores, né? Porque ele tinha um contrato firme atrelado a uma concessão, e se a gente partir para uma autorização, evidentemente que aí a natureza jurídica pode ser outra. Assim, você veria isso como um impeditivo de se avançar para uma arquitetura de mercado diferente no setor elétrico? Carla? Então, Reginaldo, acho que esse tema é muito bom a gente poder compartilhar aqui nossas preocupações e considerações, né? Porque a gente tem a perspectiva não só do BNDES, um pouco dividir com vocês, né? A minha resposta não poderia ser outra, né? Em relação aos contratos legados, a gente precisa respeitar. Eu sei que a gente fica com um take de energia muito grande, comprometido por muito tempo, mas a gente precisa preservar. Por quê? Porque por conta da segurança, né? Não só dos financiadores, mas dos próprios investidores, né? Porque, além de servir minha dívida, tem um retorno que o acionista esperava naquele prazo com aquela comercialização. Então, eu te digo que essa seria a minha resposta imediata
e não poderia ser diferente. Mas tem um ponto que eu acho que eu devo aqui ressaltar. O banco foi o grande financiador da expansão no ACR, né? A gente financiou aí a expansão nos últimos 20 anos, a gente financiou mais de 70% da capacidade adicionada. Então, a gente é o financiador preponderante. Então, a gente poderia inferir de imediato assim, uma vez desendereçado, uma vez resolvido o BNDES, está tudo resolvido. E a minha resposta a você é que não. Por quê? Porque além da questão do retorno do investidor, a gente deve observar o seguinte, a gente financiou os projetos, né? E aí existem projetos que já têm um ciclo de amortização, já estão, assim, talvez assim, na parte final de amortização da dívida com o BNDES. Só que eles se refinanciaram. O que a gente observa, né? Uma vez atingido lá o final de amortização, a dívida do banco fica muito pequena, e aí aquele projeto gera um caixa muito grande, e aí eles, evidentemente, pagam lá, talvez assim, o último ano de amortização do banco e refinanciam isso no mercado de capitais. A gente tem uma quantidade muito relevante de dívidas emitidas no mercado que são só refinanciamentos, né? Que não é investimento. Então, você tem uma pulverização de credores. Além do mercado de capitais, você tem muitos bancos que investem nesses papéis. Então, eu te diria que essa é a complexidade e o contexto que a gente vai ter que lidar no momento de discutir o legado. Eu posso completar mais um ponto aqui? Assim, essa não é a nossa visão, assim, longe de insinuar, romper contrato nem nada. Assim, é um tema que a gente tem que passar. Mas ainda prevalece no setor a visão de que é preciso ainda reservar uma parte do mercado regulado para a gente continuar com o mecanismo de expansão da oferta via PPA da distribuidora ou da comercializadora regulada. Você já respondeu essa pergunta aqui diversas vezes aqui ao longo da sua intervenção. E isso é claríssimo. Eu acho que isso não é mais necessário. Mas é muito importante que você diga isso aí com toda clareza para o pessoal que fica defendendo ainda essa tese. Temos que ainda ter um mercado regulado para continuar com a expansão de geração do Brasil. Eu te respondo essa pergunta de forma assertiva da seguinte forma. Do ponto de vista da financiabilidade, eu não preciso da expansão do mercado através do ACR. Essa é a minha resposta. Do ponto de vista da financiabilidade por parte do banco, né, não existe aqui a necessidade da comercialização no ambiente regulado. Obrigada, Carla. Bem, eu tinha pedido 1 hora da sua agenda, a gente ainda tem uns 2 minutinhos. Vou abusar aqui um pouquinho, abrir espaço para uma última pergunta, se alguém tiver, a hora é agora, gente. Alguma consideração? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ângela, é Rodrigo Fornari, do Ministério de Minas e Energia, tudo bem? Rodrigo, tudo bom? Tudo jóia. Primeiro, agradecer, então, pela oportunidade de participar e a disponibilidade da Carla, mais uma vez. Minha dúvida é a seguinte, Carla, a gente está discutindo muita coisa no Ministério de Minas e Energia e no setor sobre o novo desenho de mercado, né? Você vê espaço, você até sinalizou a questão da necessidade de cumprimento dos contratos, né? Mas você vê espaço para, eventualmente, uma opção por parte dos atuais contratados nesse universo de contratos legados, tá? Uma opção de escolha de mudança desses objetos de contrato e como que isso poderia impactar o financiamento. Você já vislumbra que isso sairia mais caro ou não há espaço para esse tipo de negociação? Rodrigo, eu acho que o que eu precisava dividir aqui com você, assim, acho que sempre há espaço para a gente olhar, né? Não necessariamente sairia mais caro. Eu acho que a gente teria que entender a opção, né? Por definição, eu tenho sempre muita convicção de que o mercado sabe fazer escolhas. Então, se os investidores fizerem a escolha de mudar, é porque, né, muito provavelmente faz sentido, sob o ponto de vista
econômico-financeiro. Então, eu acho que a gente teria que analisar essa escolha e ver se é possível. Te digo o seguinte, as preocupações que preenchiam a mentalidade do risco de você ir para o livre, né, e deslocar o regulado para o livre, elas não existem mais. Então, pelo menos a gente tem hoje um ambiente mais propício para essa discussão. Porque lá atrás, para se discutir essa opção, você tinha o problema da financiabilidade do livre, da gente correr o risco no livre, como é que a gente ia aceitar uma energia comercializada com um período menor que o período do financiamento. Essas questões elas estão endereçadas. Então, eu te diria que o ambiente hoje para uma discussão dessa é mais tranquilo do que no passado, porque parte dessa discussão está endereçada. Tá ótimo, obrigado. Obrigada. Bem, estamos chegando aqui no final do nosso evento. Carla, muito obrigada pela participação. Obrigada, Guilherme. Eu vou passar aqui a palavra, então, para o Reginaldo fazer o nosso encerramento e depois eu devolvo para você. Ângela, eu combinei com o Lisboa que ele faria o encerramento, esqueci de falar. Passa para o Lisboa, por favor. Carla, muito tá aqui, espetacular, Carla. Muito bom mesmo, hein? Tá bom? Muito obrigado e obrigado também a todos que participaram aqui, colegas de outras associações aqui, menciono o Menel, que é uma referência para todos nós, agradecer também a participação da EPE, o Barral, aí, da CCE, do Ministério, Fornari, a Rose, da CCE, muito bom mesmo esse diálogo aqui com vocês, principalmente na velocidade que você responde às perguntas, de forma bem objetiva. A gente até não tem nem capacidade de formular tanta pergunta assim, Carla. Parabéns aí, foi espetacular. Eu passaria aí para o Lisboa, por favor, para fazer o encerramento em nome da Bracel. Lisboa, por favor. Obrigado, Reginaldo. Obrigado, Ângela. Até ao contrário do Reginaldo, acho que tem mais milhares de perguntas que a gente tem que fazer para você, mas como o tempo é escasso, eu queria agradecer sua participação, né? A gente vê que o BNDES ele foi precursor desse movimento aí de falar que o preço ele não é zero, então a gente tem um PLD de sustentação lá na frente, então isso ajudou inclusive o mercado de capitais a ver de uma forma diferente a energia descontratada, e imagino que a cada dia vão aparecer novas solicitações para vocês, projeto Full Equity que financia depois, projeto parcial contratado, fundos de investimento com equity, depois financiamento do BNDES. As soluções que existem são infinitas, né? E vocês estão ajudando muito o mercado a se desenvolver. Apesar da gente ter hoje um cenário do mercado de capitais mais ativo e mais favorável a dar crédito, o BNDES continua sendo o grande financiador do setor de energia. Então, eu estou aqui para agradecer não só a atuação do BNDES no setor, mas como um incentivo que o BNDES vem dando para o resto do mercado de capitais a entender que o mercado de energia ele é bom e ele tem um valor mínimo que o preço de energia deve se comportar com algumas condições. Então, obrigado a Carla, a todos vocês. O Reginaldo já citou aqui Rose, Menel, Barral, Cristiano, Fornari, todos os nossos associados que estão aqui. Obrigado e até uma próxima. Obrigada, Carla. Obrigada, gente. Queria agradecer muito o convite, o papo. Acho que é sempre bom. Acho que esse modelo, né, da gente poder fazer esse bate-bola é sempre melhor. O banco tem muita convicção dessa agenda, muita convicção, mas ela só é possível porque vocês fazem investimento e fazem acontecer, né? A gente vem na segunda camada. Então, acho que essa é a mensagem mais importante no momento que a gente enfrenta aí uma dificuldade tão grande, né, no país com tantas questões a serem resolvidas. Acho que o setor elétrico nos alenta nesse sentido. A gente continua investindo, continua apoiando e acreditando muito no longo prazo. Então, acho que é isso. A gente sempre vai estar à disposição ao diálogo, a mudar de ideia, a aprimorar nossas questões. Foi muito bom, assim, eu vi muita gente assim, que eu já não vi há um tempinho, virtual, né? Espero que a gente consiga, em breve, nos encontrar e nos aglomerar como antes, mas foi muito bom, fiquei muito satisfeita e me coloco aqui, Ricardo, Reginaldo, né, Ângela,
à disposição para a gente fazer esses encontros e poder esclarecer aí o andamento do nosso trabalho com uma maior regularidade. Obrigada, já está super convidada. Todo mundo aqui elogiando no chat, a Josi, obrigada. Então, pessoal, é isso, mais uma Sexta Livre e até a próxima. Tchau, tchau.